Que bênção! Bom estar aqui com vocês nessa terça-feira. Vamos continuar nosso estudo. Eu confesso que quando chega na parte do Espírito Santo, toda vez que eu falo do Espírito Santo, algo acontece dentro de mim diferente. Então, estou muito empolgada para a gente continuar nosso estudo de hoje. Lembrando a quem, de repente, não estava aí até agora, né? Que passou aqui, de repente, sem querer, chegou aqui. A gente está falando a respeito da mesa de Deus. A gente veio falando sobre essa mesa como um todo. A gente viu o que acontece nessa mesa, nesse lugar esse ponto de união, que quando a gente persiste em se reunir, vai gerando a comunhão até chegar à unidade. A gente viu que nessa mesa há essa mudança de natureza. A gente viu a unção que é derramada quando o Espírito pode fluir, porque estamos todos com a nova natureza. A gente viu a formação do corpo ali, da igreja. E aí a gente começou a olhar para essa mesa, né, de uma maneira mais individual, mais de perto, com uma lupa. Eu sempre estou trazendo esse recurso para vocês. Mas caso tenha alguém aí que não estava aqui, a gente sempre está falando que a mesa é uma só, porque Deus é um só há um Deus, um único Deus. Mas ele se manifestou para nós através de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por isso a gente dividiu essa mesa nessas vertentes, na ótica dessas 3 pessoas. E a gente passou todo um processo, a gente vai falando da mesa do Pai, da mesa do Filho, da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho, e agora a gente chegou na mesa do Espírito Santo. E eu posso dizer que é basicamente por causa desse ponto que esse estudo surgiu, que foi quando o Espírito Santo ministrou o coração de Tia Vana a respeito do ano novo da igreja, que precisava ter esse momento de mesa, já que não podia ser da maneira habitual do culto em si. Então fizeram o culto de uma outra maneira, uma confraternização. E a gente começou a falar da mesa, então foi através desse ponto aqui que a gente chegou agora, que esse estudo todo que o Senhor começou a ministrar, todo esse estudo nos nossos corações. Então, antes da gente entrar nesse estudo de hoje, para a glória do Senhor, a gente vai declarar a respeito da nossa Bíblia, a gente vai declarar a respeito da palavra de Deus no nosso coração. Eu estou muito apaixonada por essa aqui, que eu comprei ontem, lá na conferência, e ela virou meu novo chameguinho. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformado pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Vamos internalizar todos os dias. A palavra de Deus diz que a repetição é para o ensino. Estamos repetindo essa declaração por orientação do Senhor, que Ele colocou no meu coração para a gente lembrar do poder que tem a palavra de Deus. Eu acredito nesse avivamento tão prometido para a terra, através da volta, do retorno da gente para a palavra de Deus. Eu realmente estou muito feliz com a minha Bíblia. Gente, eu coleciono Bíblia. Pessoas colecionam, sei lá, chaveiro, outros colecionam caneca, tem gente que coleciona blusa, boné. Eu coleciono Bíblia. Você quer me deixar feliz, você me dá uma Bíblia de presente. De todos os tipos de linguagem, de capa, de tudo, você quer me deixar feliz, você me dá uma Bíblia.
Então vamos lá, né, para a gente voltar. Eu falei sobre a questão do avivamento. Eu creio que esse avivamento vai acontecer através do retorno do povo para a palavra, que vai gerar o arrependimento, os fundamentos, os princípios bíblicos dentro do nosso coração. Aí eu queria deixar para vocês, que eu não sei se vocês acompanham, se vocês estão sabendo, mas eu vi que o pastor Luciano Subirá, que a gente tanto fala dele aqui, começou um quadro novo no canal dele do YouTube, de graça, para a gente poder. Eu não lembro se é no canal dele, do pastor Luciano Subirá, ou se é no canal do orvalho.com. Você vai, procura no YouTube, você vai achar. Que chama, acho que é Fundamentos das Doutrinas Bíblicas ou Fundamentos Doutrinários, alguma coisa assim. E ele está falando exatamente dos fundamentos das doutrinas bíblicas. Ele já tem, acho que, mais de 5 episódios dessa série que ele está fazendo. Então, aconselho você a ir lá, a ouvir, a aprender, a internalizar, porque esse é o tempo que a gente precisa, de fato, ter a palavra e os fundamentos que estão na palavra, os fundamentos da doutrina, da sã doutrina, bem guardado, enraizado no nosso coração. A Bíblia diz que nos últimos tempos viriam aqueles que iriam distorcer a sã doutrina e que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Então, se a Bíblia mencionou isso, isso é importante. Então, a gente, como povo de Deus, precisa internalizar a sã doutrina, a doutrina bíblica, a doutrina que traz vida, a doutrina que foi a doutrina que o Senhor ensinou. E a gente não pode deixar ser enganados por outras doutrinas, por outros ventos de doutrinas, por deturpações da palavra. Hoje em dia não estão querendo tirar a palavra, estão querendo transformar a palavra, consertar a palavra, deturpar a palavra verdadeira. Ela é viva, eficaz, ela é plena, ela é apta para o ensino, ela discerne juntas e medulas, intenções do coração, ela não precisa de nenhuma repaginada. Ela é a verdade e é isso. Então, que a gente possa internalizar essa palavra no nosso coração e que a gente possa estar firmes na sã doutrina para os tempos que estão por vir. Amém? Vamos hoje aqui para a nossa mesa do Espírito Santo. A gente ontem fechou aí a mesa de Jesus e agora a gente vai para essa transição da mesa do Espírito Santo. Eu falei para vocês que a mesa de Jesus tem 2 etapas. A mesa que foi colocada aqui na terra, que é a mesa da nossa humanidade, essa mesa que a gente prepara a mesa e chama Jesus para se assentar com a gente, revela, mostra para ele, não esconde dele a nossa humanidade e deixa ele fazer a obra redentora que ele tem para fazer. Então, ali aquela mesa de processo, de mistura, de mudança de natureza, para quem lembra lá daquela aula, lá do início, é o chocolate virando algodãozinho, se você estava aí. Você lembra desse recurso? É a nossa natureza enrijecida pelo pecado, endurecida, nosso coração de pedra sendo transformado na natureza de Jesus, no coração de carne, no material maleável, para a absorção da unção que é derramada sobre a igreja, sobre nós. Então a gente estava nesse lugar. E agora a gente foi e vai fazer essa transição. Lembrando que a segunda etapa da mesa, a segunda mesa é a mesa das bodas do Cordeiro, é a mesa da glória, é a mesa do cumprimento da promessa, é a mesa quando ele volta para nos buscar a igreja que está repleta de obras de justiça, que guardou a palavra, que está com o coração ardendo, e nós somos essa igreja no nome de Jesus. E entre uma mesa de Jesus humana e a mesa da glória, existe a mesa do Espírito. É a mesa que é uma mesa, digamos assim, que se move. É uma mesa daquele que está sempre em movimento, que está fluindo. É o rio que vem do trono de Deus e flui sobre toda a terra, sobre toda a gente, sobre a igreja. Aquele que crê, aquele que aceita. Ele flui para todos. Só que só a igreja
é que tem o entendimento, o discernimento, que conhece o Espírito. A Bíblia vai dizer que o mundo não conhece o Espírito, mas a igreja conhece. Então, que a gente agora sente nessa mesa do conhecimento do Espírito Santo de Deus. É a mesa que vai começar a trazer na prática aquilo que nosso Jesus orou. Lá em João 17, eu estou sempre trazendo essa oração de Jesus para nós, porque eu sou apaixonada por essa oração. Eu acho muita honra a palavra de Deus revelar para nós uma das orações de Jesus. Existe a outra que Jesus fez também, quando ele foi ressuscitar Lázaro, mas ele orou para que o povo cresce. Essa aqui ele estava orando na intimidade com o Pai. E a Bíblia conta pra gente. Então, lá em João 17, a partir do versículo 20, diz assim: Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, você e eu aqui hoje nessa live. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. É nessa mesa que a gente está se sentando agora, na mesa do cumprimento dessa oração que Jesus fez. E esse versículo 23 tem um peso tão grande de glória, porque ele diz: eu estou neles e tu estás em mim, e que eles experimentem unidade perfeita. Unidade perfeita. Você lembra lá quando a gente falou sobre a mesa de Deus, lá no início, quando a gente ainda estava vendo por uma visão panorâmica essa mesa, a gente entendeu que quando a unção é derramada, então todos os que estavam iguais com a nova natureza, agora se tornam um só e é impossível separá-los. O mundo pode até se unir, mas a unidade perfeita só vem da parte de Deus. É por isso aqui que Jesus decidiu que ele vai ser conhecido, para que o mundo tenha certeza de que ele foi enviado. E que para que o mundo saiba que o Senhor ama a gente tanto quanto ama a Jesus. É por causa da unidade perfeita que Jesus decidiu ser revelado, ele, o amor do Pai, através da igreja. É nessa mesa que a gente está se sentando, na mesa da revelação da verdadeira comunhão, da mesa da revelação da verdadeira unidade, da mesa da revelação do nível de amor que só se alcança com o Espírito Santo, com o derramar dessa unção. Esse derramar dessa unção é o próprio Espírito Santo. Quando os discípulos estavam lá em Pentecostes, eles estavam reunidos, e então foi derramado sobre eles o Espírito Santo. A gente já falou quanto é importante a gente estar cheio do Espírito Santo. E a gente pode sim ser revestido do poder, e a unção veio para isso, e veio para a gente fazer obras maiores do que Jesus fez, a operação de sinais, de maravilhas, para pregar com ousadia, o derramamento dos dons. Agora, antes de tudo isso, o Espírito Santo veio para que a gente estivesse experimentando a unidade perfeita. A gente pode sim se mover nos dons e buscar os melhores dons e falar sobre os dons e ter os ministérios e querer o chamado de Deus e ser cheio de ousadia, de intrepidez e mover o céu e mover a terra. Mas
É pela unidade perfeita do Espírito que o mundo vai saber que Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os sinais corroboram, as maravilhas corroboram. Nossa autoridade é respaldo do céu. Deus está nos respaldando na nossa pregação, mas é pela unidade perfeita que vem do alto, do Pai das luzes, o Espírito Santo de Deus fluindo em nós e através de nós, que o reino se estabelece. O reino dos céus está em vocês e está entre vocês. A palavra de Deus vai dizer isso. É por causa do Espírito que o reino se estabelece. E o que é o reino, Nath? O reino é 1 Coríntios 13. O reino é o amor. O reino é a manifestação do amor, que vem através da alegria, da paz e da justiça. Da paz que excede todo entendimento, da justiça perfeita e da alegria do Espírito. É através desse fluir que o reino se estabelece. E às vezes, como a gente tem falado já, a gente ignora a importância dessa unidade perfeita. A gente acha que é só estar reunido num só lugar. Mas o estar reunido num só lugar precisa gerar Pentecostes. Estar reunidos num só lugar precisa gerar o Espírito Santo fluindo e se manifestando no meio da igreja. Para que venha a unidade perfeita e o mundo saiba quem é o nosso Jesus através da unidade perfeita. Hoje, antes da gente sentar nessa... Na verdade, a gente já sentou, né? Nessa mesa, dessa unidade perfeita, essa mesa que constrói o corpo de Cristo, essa mesa que agora pega todos que estão se convertendo, crendo, transformando a mente, transformando a natureza, pega esses e começa a ligar eles para serem um, transformando em um único corpo. É essa mesa que vai gerar o fruto, essa mesa que vai trazer para nós o fruto do amor, que se manifesta de diversas maneiras, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, bondade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio. É essa mesa que a gente está se sentando. É a mesa do amor. É a mesa do amor perfeito. É a mesa do convencimento. E para todos aqueles que estão sendo convencidos. Convencidos de quê, Nath? A Bíblia vai dizer lá em João 16... Mas, na verdade, a partir do versículo 7, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai, não me verás mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Jesus começa a dizer a respeito desse convencimento. Nós estamos sentando na mesa do convencimento. Já nos sentamos na mesa do convencimento. Nós viemos da mesa que o Senhor disse, um de vocês vai me trair, mas eu conheço vocês, mas eu me entrego por completo, mas eu faço a comunhão, a aliança com vocês, eu me entrego, eu dou o cálice para vocês, eu bebi o cálice com vocês, não vou beber de novo até voltar.
A gente saiu dessa mesa para ir agora para a mesa daquele que vai lembrar a gente de tudo que Jesus disse, que vai convencer a gente de que Jesus se entregou naquela cruz por causa dos nossos pecados, que vai fazer a gente entender que para onde Jesus foi a gente ainda não pode ir, que a gente precisa do Espírito Santo, que a gente precisa ser preparado. Lembra que eu falei para vocês ontem do casamento? Era um hábito. Em alguns estudos vai dizer que era um hábito do noivo, já que ele não tinha contato com a noiva, enviar o amigo do noivo para preparar essa noiva. Esse amigo ia dizendo, olha, o noivo gosta disso, o noivo gosta daquilo, o noivo é assim. Se você fizer isso, você vai agradar o noivo te mandou um recado, o noivo tem uma mensagem para você. Jesus foi para preparar morada, lugar, mas ele mandou o seu amigo. Ele está presente através do seu amigo. E é nessa mesa que nós estamos sentando agora. E eu já quero, assim, chocar você de cara. Porque essa mesa é a mesa de 1 Coríntios 13, é a mesa do amor. Se você puder, por favor, tire o dia para ler 1 Coríntios 13. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que é paciente, que não é invejoso, que não busca seus próprios interesses. Como a gente acha esse capítulo bonito, mas como a gente não entendeu a profundidade desse capítulo. Porque você só pode viver esse capítulo se você estiver cheio do Espírito Santo. Se você e eu não estivermos cheios do Espírito Santo, a gente não vive 1 Coríntios 13. É impossível viver 1 Coríntios 13 sem o Espírito Santo. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, já de cara nessa mesa, assim, que Jesus vai dizer uma coisa muito importante para os seus discípulos. Ele vai dizer assim, ó, lá em João 13, no versículo 33 e 34, até o 35, vai dizer assim, meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Surgiu uma coisa nova aqui. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Mas, Nath, já não tinha esse negócio de amar o outro como a ti mesmo, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tinha. E Jesus vai citar essa parte aqui da lei, lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, ou no Sermão do Monte, né? A partir do versículo 38, ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixem que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir, e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito. Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. E se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Jesus traz aqui, e eu quero dizer para vocês o seguinte, uma nova ordem. Antes era assim, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Ele vai dizer numa conversa, quando ele ainda estava aqui, quando ele diz: o maior dos mandamentos é esse, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior é o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus deu um novo mandamento. E o novo mandamento não é amar ao próximo como a nós mesmos. É amar como ele nos amou. E a gente repete isso várias vezes. Tem que amar o outro como a si mesmo. Tem que amar o outro como a si mesmo. E é uma verdade. É uma verdade. Está lá na palavra. E a palavra é toda a verdade. Mas a gente sabe que Jesus veio ampliar o cumprimento da lei. Ele veio aprofundar o cumprimento da lei. E essa mesa aqui é a mesa que Jesus diz: olha, eu vou dar um novo mandamento a vocês. Depois que vocês já entenderam, por causa da mesa que vocês sentaram antes de eu ser entregue, antes de eu me entregar para morrer por amor a vocês. Já que vocês entenderam isso que aconteceu lá e vocês disseram que tem uma aliança comigo, agora eu dou uma nova ordem a vocês. Vocês não vão amar as pessoas como vocês se amam. Não. Vocês vão amar as pessoas como eu amo vocês. E aqui é que fica impossível para o mundo fazer o que Jesus está mandando. Porque uma pessoa que não tem o Espírito Santo pode ter tido uma boa criação, pode ter tido bons exemplos, pode ter aprendido a ser gentil com as pessoas, a amar as pessoas, a fazer boas obras, a ter caridade, a ter benignidade. Pode ser uma pessoa que, por causa da sua própria personalidade, consegue até ter um pouco mais de domínio próprio, falar mais manso do que a outra. Mas é amar como Jesus amou. É só a igreja cheia do Espírito Santo que consegue fazer. É nessa mesa aqui que a gente se sentou hoje. Na mesa de 1 Coríntios 13. Na mesa do amor. O amor que só existe, que só se pratica quando tem o Espírito Santo. E a gente não pode sentar nessa mesa sem passar pela mesa do Pai e pela mesa do Filho. Porque é de lá que vem toda essa transformação, todo esse temor, todo esse desejo de ter comunhão com o Filho, toda a aliança que a gente fez com o Filho, toda a mudança de natureza que a gente decidiu sofrer para a gente chegar aqui nessa mesa e receber o novo mandamento. Agora vocês não vão amar os outros como vocês se amam. Agora vocês vão amar como eu amei vocês. Aí a gente vai falando de toda a graça, de toda a comunhão, de toda a bênção proclamada, de todo o cumprimento da palavra, de tudo que a gente recebe com o nosso Jesus. E agora, Jesus está falando, agora vocês vão sentar na mesa, em que vocês vão fazer isso uns com os outros. E aí o mundo vai saber que o Pai me ama e me enviou, e ama vocês como me ama. Aqui é que começa a embolar a situação muitas vezes. Porque a gente não passou pela mesa do Pai, a gente não passou pela mesa do Filho, então a nossa mente e o nosso coração não consegue dar conta de sentar nessa mesa. Aí a gente ainda está preso naquelas coisinhas pequenas que a gente vem falando. Mas quem passou pela mesa da entrega do Cordeiro, da entrega de Jesus, do partir do pão, do beber do cálice, da comunhão, do derramar, da honra, da entrega, mesmo no meio do luto, da traição, da dor, da tristeza, da agonia, da angústia. Quando a gente passou por essa mesa da renúncia, do servir, de dar honra ao outro, a gente consegue sentar aqui. Mas quando a gente não passou por essa mesa, a gente não suporta a mesa do Espírito Santo. Como assim esse amor? Que amor é esse? Que eu não vou olhar para mim,
Que eu não vou vir em primeiro lugar? Que ninguém vai se importar com a minha dor? Que amor é esse? Que eu vou sumir? Que eu vou abrir mão dos meus direitos? Que amor é esse que eu vou ser feito de bobo? Que amor é esse? A nossa mente não entende se a gente não se senta na mesa do Pai, se a gente não permanece na mesa do Filho. A nossa mente não suporta a mesa do Espírito. E o Espírito Santo. Se a gente deixar ele fazer tudo o que ele quer fazer, a gente vai ser levado a um nível que a gente nunca foi. A unidade perfeita vem através do amem aos outros como eu amei vocês. Aí é que a unção desce. Aí é que a comunhão é preciosa. Aí é que o Espírito flui. Aí é que ele se manifesta. Hoje, não dá nem vontade de parar. Eu queria ter que interromper o raciocínio, mas eu vou ficar por aqui para a gente digerir isso. Mas eu queria que hoje você tirasse da sua mente o amar ao próximo como a ti mesmo. Não para jogar fora, porque Jesus veio cumprir tudo. Mas para levar agora um novo mandamento. E onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. E Jesus disse que dava um novo mandamento em João 13:34. Vocês devem amar uns aos outros, como eu amei vocês. É que vocês aprofundem, que vocês tirem essa superficialidade que a lei que tinha na lei, que já era difícil amar o outro como a si mesmo, olho por olho, dente por dente. Se você matou, eu posso matar também. Se você me prejudicou, eu posso prejudicar também. Se você não falou comigo, eu posso não falar com você também. Se você não me agradou, eu posso não agradar você também. E que coloque a mentalidade do novo mandamento, que é: eu vou amar você como Jesus me amou. E sabe como Jesus me amou? Ele decidiu me amar independente do que eu fizer. Essa é a mesa do Espírito, quando eu e você decidimos amar o outro, independente do que o outro fizer. Ah, meu Deus! Vamos sentar, porque a gente decidiu permanecer na mesa do Filho, e já que essa mesa é dividida em duas partes e no meio dela tem a mesa do Espírito fluindo, a gente vai permanecer de mãos dadas uns com os outros. Ninguém vai sair dessa mesa, ninguém vai desistir. Que de hoje para amanhã você possa ler 1 Coríntios 13, entendendo que o que está lá é não amar o outro como a mim mesmo, mas amar ao outro como Jesus me amou. Aqui é que a igreja acontece. É aqui que o mundo não pode fazer o que Deus está mandando a gente fazer. É aqui que eu e você, se não estivermos cheios do Espírito Santo, paramos. Nos perdemos. Porque a gente só consegue praticar isso com o Espírito, pelo Espírito, por causa do Espírito, dentro de nós e entre nós. Amarão uns aos outros, como eu amei vocês. Vou parar por aqui. Se Deus quiser, amanhã a gente continua. Queria eu ficar falando o dia inteiro disso com vocês, mas fiquem assim já de cara. Porque a mesa do Espírito é a mesa que vai começar a desconstruir muita coisa. Para aprofundar a gente no amor. Amém?